Olá, meus queridos. Mais uma vez, estamos aqui. Tá fazendo um calorão. Vou falar um negócio para vocês. Aí a gente acabou de almoçar, estamos meio mole, mas vocês tenham paciência com a gente. Vocês sabem que nós estamos aqui para uma missão maravilhosa, que é edificar vidas de pessoas, de casais, de famílias. Esse podcast existe para isso. Foi um comando de Deus, não fomos nós que inventamos essa moda. Essa moda veio direto do céu. Eu peço para vocês se inscrevam aqui no nosso canal, dá um like para a gente, pode ir agora mesmo, você vai lá e já dá o likezinho para ajudar o canal a levar para mais pessoas essa mensagem de paz na família, paz no casamento, porque é isso que Deus quer. Olhou para mim que eu estou falando muito, né? Tá não, tá. Eu sou a Tânia do Renato. Eu sou Renato da Tânia. E a gente forma um casal que gosta desse negócio de casamento. Ó, a gente gosta de ser padrinho de casamento, já fomos 18 vezes. A gente gosta de arranjar casamento. De vez em quando dá uns ruins, né? Dá umas incompatibilidades. Tá, a gente acha que é, mas não é. Mas tudo no propósito de Deus e é Ele que conduz a nossa vida. Agora, meu amor, pode... Mas as incompatibilidades foram saradas, né? Muitas delas. Né? Muitas foram saradas. Assiste aí, além de vocês ser vão padrinho, a ver. gente cuida, né? A gente consegue, né? É Dar verdade. uma reviravolta. Eu percebi hoje que a Tânia Santos está meio cansada. Eu acho que foi por causa do almoço. Foi. Começamos agora correndo, assim, né? E botou um escondidinho de coisa, né? Escondidinho, gente. Então é isso. Isso Escondidinho, deixa, agora eu vou ter que falar. Não, Escondidinho, sabe de quê, gente? Camarão. De aipim com camarão. E estava muito cremoso. Pai eterno. Vai, fala aí. Isso posto, né? Nós estamos hoje com um casal também maravilhoso. Casal que a gente conhece há muitos anos, né? Há bastante tempo. Apesar deles serem novos, nós... Um pouco. Quando a gente conheceu, eles eram adolescentes ainda, né? Então, fica compatível com a nossa idade. Então, assim, isso já posto, né? Posto. A gente vai apresentar esse Você casal também tá maravilhoso. cansado, tá? Estou bem cansado. Vitor e Fabíola. Olha só, gente, muito obrigado por vocês terem vindo, aceitado o nosso convite. Que alegria ter vocês aqui nessa tarde. Vocês são assim, né? Faz parte da nossa história, né, Tânia Santos? Sim, de Enseada de Jacareí. Tivemos juntos um tempo, faz parte da nossa história. Nossa história escrita, vocês vão estar lá nessa história. Né? Muito obrigado por vocês terem vindo. E a expectativa? Ficar famoso assim no podcast? Famoso, não sei, né? Mas apesar que a gente tá com vocês, né? Então vai que isso é bem provável. De Deus. Onde que tá Tânia e Renato quer cola Claro. Amém. Eu recebo e ele também. Mas primeiro a gente quer agradecer também, né? Assim, pra gente é um prazer enorme de estar aqui, né? Eu e Vitor, realmente, a gente tem um carinho muito grande por vocês. Vocês, assim, nos discipularam, né? E pra quem tá nos ouvindo saber, né? Nós somos aí jovens, mas nós estamos aí nessa caminhada com vocês e a gente louva a Deus por vocês terem feito parte da nossa história, né? Quando a gente se conheceu, eu namorava Vitor. Verdade. E já tem um casamento agora de maior idade, né? Já tem um casamento de 18 anos. 18 anos. Então, vocês que estão ficando velhos, porque a gente não fica velho. Exatamente. Gente, é verdade. Pensa E na época que né, vocês estavam lá na nossa igreja, a gente namorava. Então, é um ano para trás. São 19 anos. Só pior. Gente, mas é muito bom acompanhar e ver casais que a gente acompanhou um tempo e ver prosperando no casamento, tendo filhos, sendo... Vocês são um sucesso, né? A gente pegou isso de um casal que veio aqui lá do Verbo, e a palavra é essa, porque quem fica casado, quem fica na presença de Deus é puro sucesso. Sucesso. E a gente louva a Deus quando eu vi esse nome, né, Pode Casar, e eu vi alguns episódios, né, disse isso, assim, realmente pode casar, porque o nosso casamento era tudo para ser improvável, né, amor? E aí, Deus até hoje, assim, tem nos aquela história, né? Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. E muita gente apostou que daria errado. Porque pessoas tão diferentes, né? Porque Vitor é muito quietinho, né? Ele é mais melancólico e tudo, eu sou muito mais sanguínea, colérica, vou com tudo, eu vou em todos os temperamentos. E deu muito certo. E tá dando certo, glória a Deus. Graças a Deus. Porque quando você fica assim, aí ele fica assim, aí tá tudo certo, igual eu e Renato também. É equilíbrio, né? O Renato, ele também é colérico, sanguíneo, não sei também. Eu acho que ele é tudo, né? Porque ele consegue ser, né? E também é colérico, mas
É isso aí. Eu vou começar com você. Eu sempre pergunto para a mulher, porque dizem que a gente é a mais interessada nesse negócio de casamento. Tempo de É verdade. casamento, filho, né, que vocês têm. É. Fala aí para nós. Então, a gente tem um filho, né, que é o Leonardo, né? A gente está casada há 18 anos, tem 19 anos que a gente se conhece, né? E eu e Vitor, nós somos da época do MSN, né? MSN é o Orkut. Porque eu era de uma cidade, né? Era da cidade interior, e Vitor era daqui. Então, a gente se conheceu através desse MSN, né? Então, essa é uma rede social que, na época, era uma rede social É o Instagram de hoje. Era uma É. MSN. E foi assim que a gente se conheceu. Na verdade, eu ministrava para jovens, vim ministrar em Vitória, né? E aí eu tinha esse sonho, né, de casar, ter filho, estava esperando a pessoa certa, que o Senhor enviasse, né? Estava em oração. Lá na minha igreja todo mundo falava que eu era encalhada, mas eu não era. Eu era jovem. Você tinha quantos Eu tinha anos? 20 anos. 20. Só que a maioria já namorava, né? Já tinha ali os seus pretendentes. E eu não namorava ninguém, né? Ninguém da cidade. Então, ficava assim, você tá encalhada. E aí eu falava, não tô encalhada não, gente. Vai chegar, né? Uma hora vai chegar. E aí eu comecei a fazer isso, a viajar, a ministrar em alguns lugares. E aí eu vim ministrar aqui em Vitória, né, Chu? E aí quando eu cheguei aqui em Vitória, eu fui ministrar numa igreja, a igreja que era de um amigo de Vitor. E aí esse amigo de Vitor conheceu a gente e tudo. E aí ainda aquela coisa de pegar o palestrante para ir jantar, né? Foi Sim. todo mundo em casal, gente. Todo mundo Sério? achava que eu namorava. Menos ela. Menos eu. Aí eu cheguei lá, quando eu olhei, falei, gente, é todo mundo em casal, jovem, né? E eu lá. Aí eu fui e coloquei uma cadeira assim, vazia. Falei, dessa igreja aqui tem que sair, gente, que eu vou casar com Jesus, então, hein? Aí fiquei assim, brincando, que eu sou muito expansiva, né? E aí, no outro dia, Vitor vendo a foto no serviço dele lá, falou, "Ó, essa menina aqui sozinha." E ele falou, essa menina sozinha aqui, ela foi pregar na minha igreja ontem, rapaz. Gente. Aí ele falou, sério? Foi pregar lá. Então me dá o contato dela. Não, posso não. Acho que ela não vai Nossa, gostar, não. Ele não quis me dar de jeito nenhum. Ligeiro. Ligeiro. Ué, tava fazendo nada? Não, mas foi... e foi tipo assim, algo... Ele comentou, né? Poxa, fui numa pizzaria ontem, muito legal, que não sei o que e tal. Fomos com o pessoal da igreja e uma palestrante que estava lá e tal. Aí ele começou a mostrar foto do ambiente Ambiente. da pizzaria, as pessoas, algumas Foto pessoas... tirada com Com aquele câmera. celularzinho... Ou já era o celularzinho? Já, celular. e aquele Que ele é... horrível. Aí ele foi mostrando as fotos e tal, não sei o quê. Ele até passou pro computador, né? Que ele arquivava tudo lá Pegava o no HD, cabinho, né? ligava, né? Isso. Aí ele foi e mostrou, não sei o quê. Aí passou, né? As pessoas, e elas, a maioria das fotos sentadas sozinha, a cadeira sozinha. Cadeira Né? vazia. Eu falei assim, ué. E eu falei, essa mulher aqui, cadê o parceiro não saiu em nenhuma foto, ou ele é um vampiro que não aparece em nada? Em nenhuma foto ele aparece, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu já perguntei, né? Eu falei, não, foi ela que deu a palestra, né, e tal. E ela tá solteira, ela botou essa cadeira pra brincar e tal. Eu falei, ué, eu também tô solteiro, não sei o quê. Tá nessa cadeira. Aí eu brinquei com ele, falei, bom, eu também tô solteiro, você podia me chamado pra ir lá, né, não sei o quê. Ele falou, não, ela é muito séria, que não sei o quê. Eu falei, olhei pra cara dele e Ué, falei, eu não sou? e eu não? Eu sou o quê? Aí ele falou, não, rapaz, eu acho que eu não combina com você não. Eu falei, rapaz, você não acha, né, mas eu não sei. Me manda, dá meu número pra ela, que a gente conversa, alguma coisa assim. Aí foi onde ele passou meu número pra ela, perguntou se ela queria, se ela, né, podia conversar comigo e tal. Aí a gente começou a conversar e Aí, o que estamos você até hoje. achou? Achei estranho, assim, né? Porque eu falei assim, gente, que esse menino, de onde surgiu isso, né? Só que como a gente ministrava em várias igrejas, depois as pessoas queriam falar com a gente, o que eu entendi na época? Que ele queria falar alguma coisa assim de aconselhamento, né? Eu era daquela época da Jubase, né, Ou e tal. te chamar para outra coisa, outro outro evento. né? Então, eu estava muito envolvida na época com a Jubase. Então, eu falei, então, eu vou... Achei que era isso. E aí ele falou assim, ó, então você me passa e tal, e a gente começa a conversar. Eu falei, beleza. Aí comecei a conversar com o Vitor. Só que na minha casa não tinha internet. Eu tinha que ir numa lan house. E aí a lan house era de escada. Não tem internet de escada? Sei. Quem é velho vai entender esse Que podcast. tristeza. Aí eu comecei a conversar. Então, todo dia eu dava aula, saía correndo da aula e ia pra essa lan house e ficava lá conversando horas. E aí todo mundo começou a ficar Aí intrigado, vocês né? estavam onde? Você? Eu estava em Ecoporanga, que é a cidade onde eu morava, E eu aqui. e ele em Vitória. E aí,
tinha uma data, tinha uma agenda pra Vitória, aí eu falei assim, olha, eu vou pra Vitória. Aí ele falou, então que bom, aí a gente vai se conhecer finalmente, tal, mas manda uma foto antes, aquela coisa da foto, Sei né, da que foto. até então ninguém tinha visto ninguém. E aí, eu mandei uma foto pra vida, e preparei a foto, uma boa foto, né? Ele viu, ele tinha visto Ele tinha você. visto, mas eu não tinha sim. visto. Não tinha filtro naquela época ainda, né? Aquelas de celulares torcidos, né? Sei. Aí eu mandei uma foto e aí a gente começou a conversar. Eu imaginei vir totalmente diferente. Mas quando eu cheguei aqui, o ônibus parava na Águia Branca, ali em Carapina, né? Eu falei, olha, eu vou parar ali, você me pega e tal. Ele falou, eu tenho um carro. Eu falei, opa, tem carro, né? Já tá Opa. ótimo. Eu estou trabalhando, esse menino também tem carro, tá ótimo. Aí, Renata, acredita que esse menino chegou com o Chevette furado. Ó. Mas eu tinha coisa pra andar, né? Aí quando eu vi sair do ônibus, e que eu olhei pra ele alto, 1,90 m, com um Chevette rebaixado no chão, eu falei, Eita. gente, esse trem não é pra mim, não. Mas na Chevette época furado significa isso? Não, é porque era um Chevette muito rebaixado e eu andava com o cabelo alisado, né? Na época eu não Andava. tinha. Andava, porque agora. Agora ele é liso de natureza, né? É verdade. Aí, quando você molhava, voltava o cabelo, né? E aí, nessa época, não tinha tantos procedimentos. E aí, enfim, quando eu entrei nesse Chevette, um dia, nesse dia que ele foi me buscar, tava chovendo. E aí tinha um buraco assim no teto, uma goteira. Senhor. não era exatamente um buraco. Ela fala assim, você acha que Tinha uma goteira, né? era algum lugar que a gente descobriu de jeito nenhum, pingava uma aguinha. E pingava na cabeça do cara. Pingava, na verdade, fica perto da porta. Por isso que o povo falava, tava tudo pra dar errado. Ela ia olhar assim e falar, Eu falei, não, gente. Não vou, E não. eu ficava assim, me esquivando, não tem assim, ó, do carro, pra o cabelo. Da goteira. Né, que o cabelo, né? Mas brincadeiras à parte, foi isso, assim, o nosso encontro foi muito assim, eu não tinha gostado dele, ele também não gostou de mim, assim, no primeiro momento, né, eu era muito séria, formal, né, então tinha aquela coisa com a igreja também, assim, de muito responsabilidade, eu já tinha algumas funções na igreja, né, então eu falava com ele assim, eu não posso namorar. Não posso namorar, porque não, como que eu vou vir? Como que você vai ficar? Né? Então vai ficar muito difícil. E aí a gente saiu nesse dia, né? Nesse dia que a gente saiu, o Vitor já me pediu pra namorar. E aí eu falei, olha, não dá. Pra mim não dá, porque apesar de eu ter gostado, a gente ficava esse tempo todo conversando, né? A gente conversava muito e a gente era muito amigo, assim, muito, muito Sim. mesmo. E a gente criou aquele vínculo. Então eu falei assim, apesar de tudo isso, eu não posso namorar com você. E aí, assim, aquilo que eu me apaixonei foi porque, quando eu respondi isso, o Vitor falou assim, olha, se você tem todo esse compromisso aí com o Senhor, né? Se você sabe tudo isso aí, e se eu for pra ser o seu esposo, Deus vai mostrar, então vamos esperar. Pronto. Aí dali me virou uma chave. Eu falei, gente, esse menino ora, né? Oh, que coisa! Aí me encantei, assim, por isso. Apesar de, né, não ter tanta experiências, assim, que Vitor me contava que ele não tinha com o Senhor. Mas ele teve essa fala muito assertiva. E ali eu falei, então, Deus, eu vou orar. E aí no outro dia a gente, então, começou um namoro formal, mas sem ter tantas relações, né, assim, de namorar, de beijar, de abraçar. Aí no outro dia a gente ficou junto, saiu junto, né? Aí no outro Foi. dia eu tinha que voltar pra Icoporanga. E aí quando a gente voltou, já Era um fim de voltou semana, firmado. então. Era no feriado. Já voltou Na firmado. verdade, ela chegou aqui dia 6 de setembro, né? Aí nós saímos aquela noite ali para dar uma voltinha e tal. Dia 7 que nós saímos e tivemos essa conversa. Que inclusive durou até as 3 da manhã na Nossa, porta da casa da foi. sua tia. É? Nós ficamos conversando. Ah, você foi na casa da sua tia. Que minha tia que morava aqui, né? E minha tia preocupada e É, tudo, tá e eu certo. conversando com ela, com o Vitor até esse horário. E aí foi e ali isso. você levou um não, né? A princípio, sim, mas eu consegui converter o não por um sim. Você falou pra ela que Falei que, tipo, se for para ser, vamos continuar orando para Aí tocou Deus no coração da comentar, frente. Aí falar pra tocou no gente. Né? coração do crente, Renata. Aí eu falei, então tá bom. Aí foi isso. Aí fiquei muito feliz com aquela conversa ali e saímos firmados. Só que, assim, a gente é muito diferente, eu e Vitor, sabe? Assim, e ao mesmo tempo a gente é muito igual. É muito engraçado isso, né? A gente gosta das mesmas coisas, a gente gosta de estar junto. A gente é aquele casal que todo mundo fala assim, por que você não faz sozinha? Por exemplo, supermercado, eu só faço com o Vitor desde quando eu casei. Mas eu espero ele. Não é porque eu não sei fazer, ou porque eu sou uma mulher dependente, nada disso, não. É porque eu gosto de ir pro supermercado com ele. É um negócio engraçado, né? Então, assim, eu gosto de estar com ele. Ele também, às vezes, a gente fala assim, que bom que você tá de folga, né? Então, ele trabalha 3 dias e folga 3 dias. Esses 3 dias que ele folga, a gente aproveita mesmo, né? Em família. Então, a gente, assim, gosta de estar junto, né, amor? É. a primeira vez que você viu o Vitor, aquele 1,80 m, o que você achou? Nossa!
Ô, Tânia, achei ele horroroso. Feio. Achei ele feio. A gente era meio judiado. Que a mulher dá uma melhorada sempre no marido. Sim. Você entendeu? Dá uma melhorada. Impressionante. Ah, era judiado. Nossa, Era o Vitor judiado. era muito feio. Não, eu lembro do Vitor. Ele usava um óculos redondinho, você lembra disso? Eu tava na moda na época. Você achava ele bonito, amor? Eu achava. Achava ele Eu achava. Viu? Obrigado. Você achava judiadinho? Era meio vencido ali. Era judiado. E o que Mas deu você tudo achou? certo. Você achou que eu era bonita? Né? Na foto que Gaguejou. mandou, quando chegou, eu falei, opa, tem alguma coisa não bate, né? Mas, tipo assim, a gente acabou vendo, não fisicamente, entendeu? A gente começou a se conhecer melhor, a gente começou a se cuidar melhor, mesmo não tendo um relacionamento. Você tá treinando, parece que você Né? tá. Agora a gente, né, treinando. treina, ela vai comigo, a gente começou a criar novos hábitos, né? Sim. Então agora a gente tá bem. Tá legal nossa vida, né, fitness, como diz ela. E o que a gente ensina também, assim, para alguns casais é isso, assim, não é ficar olhando para aparência, né? Porque se fosse olhar para aparência, nem Vitor, ele tá brincando aqui sendo cordial, mas na época ele falava assim, amor, achava você muito feia. Porque ele falava assim, eu não quero uma pessoa com cabelo, por exemplo, esticado, ele queria uma pessoa que tivesse assumido seu próprio cabelo, Sim, sim. né? Que tivesse aquela personalidade. E aí, quando ele falou, quando eu desci do ônibus, que ele me viu de cabelo esticado, assim, a primeira coisa que ele viu, ele olhou e falou, meu Deus, ela alisa o cabelo, né? Então, tipo assim, é a primeira coisa que ele pensou. Então, o que a gente ensina hoje para os casais é a aparência, não ficar olhando para a aparência, porque a gente tinha um péssimo hábito, pelo menos na nossa época, que era assim, quando a gente não gostava, a gente falava que ia cortejar, né? Ah, vamos fazer a corte. Aí, Deus respondeu que não é não, porque ele já achava Sim, feio, não queria nem já- orar, A gente né? falou que já botava Deus Já no meio do botava negócio. Deus no meio. Deus achou que não é bom, não. Achou que não é bom, não. Já achava um coitado feio. Mas É quando... boa isso aí, né? Hoje em dia. Você fala assim, olha, vão ficar um tempo, né? Mas não chega perto, não. Vão ficar. Ih, menino, De Deus falou que não era. Era assim, antigamente. Bota Deus no fogo. Antigamente era assim. Mas eu sempre falo isso, eu falo porque senão eu teria perdido uma grande oportunidade de ser feliz, sabe? Porque assim, Vitor me ensinou muitas coisas, né? A primeira vez que eu fui para Domingos Martins, eu fui com o Vitor, né? Então assim, é um lugar perto, é um lugar tão gostoso, é um lugar tão fácil, mas que eu nunca tinha ido. Então são coisas simples do dia a dia, né, que Vitor trouxe para mim, mostrou e eu também pude mostrar para ele algumas coisas, né? Essa simplicidade lá da roça, como diz o outro, é comer frango com quiabo, né? Eu mostrei as coisas daqui, ela me mostrou de lá. Aí. E cada um gostou disso. Ah, Ela gosta das coisas daqui e eu amo as coisas de lá. Entendeu? maravilhoso isso. Sim. E isso a gente foi aprendendo, né? A gente deu muita cabeçada, o que a gente brinca que era improvável, porque são pessoas diferentes, com temperamento diferente, né? A gente não tinha ninguém na época nos aconselhando, né? Que eu acho que hoje também é uma coisa muito imprescindível, que tem que ter aquele casal ali que tá namorando, noivando, né? Tem que ter alguma Sim. pessoa ali discipulando, tem que estar ali alguém ajudando, orientando. A gente foi dando cabeçada mesmo, né? Por exemplo, eu falo hoje, né, para os casais, não casem sem ter uma renda, uma estrutura. Nós dois éramos dois sem renda, dois pobres que estavam botando os panos, assim, né? Então a gente casou batendo cabeçada. Então, nosso primeiro ano de casado foi muito difícil por essa questão, porque a gente precisava de um apoio e não tinha ali naquele momento, a não ser os nossos pais. Né, minha mãe mesma achou uma loucura a gente casar, porque eu tinha acabado de me formar, né? Estava fazendo minha carreira acadêmica ali. E em um ano eu namorei, noivei e casei, né? Então ela falou, não, pelo amor de Deus, você tem casa aqui, vem Pra pra que cá. isso? Pra que isso, né? Ela queria que Vitor fosse para Ecoporanga, porque eu já tinha um concurso, né? Já era efetiva do estado, já estava trabalhando, eu tinha casa lá. Aí minha mãe falava, vem pra cá, então, é mais fácil, né? Só que Vitor falava, pra lá eu não vou não, desde quando ele me conheceu, né, amor? Lá é aquele lugarzinho legal de passar 2, 3 Mas dias. morada não. Começa a dar 5 dias, você começa a ficar agoniado. Vambora. Não, e sem contar que esse negócio de puxadinho e morar em cima da casa dos pais, essas coisas, né, gente? Alguns poucos deram certo, mas a Sim. maioria, a pessoa não consegue não entrar em conflito, os pais querer dar pitaco, isso aí. É verdade. A gente sabe que isso aí é uma coisa que. Uma realidade, né? E Porque você acho que falou quem uma coisa casa quer casa, né? Quem casa tem que ter seu canto, tem que ter seu lugar. Sim.
E você falou uma coisa muito importante. A gente, no nosso primeiro ano, como a gente não tinha essa estrutura, nós fomos morar em cima da minha sogra. Não sei se Renato lembra. Lembro. Lembra? Ele foi lá. Né? Aí a gente foi morar em cima deles. E aí, no primeiro ano, eu me dou muito bem com a minha sogra. Gente, eu amo minha sogra, de verdade, assim, sou apaixonada nela. Mas o meu sogro, eu tinha algumas situações que eu achava, assim, aquilo desrespeitoso, assim, de alguma maneira. E eu não podia falar. Hoje eu trato ele com mais facilidade, né? Hoje a gente conversa, hoje a gente tem um excelente relacionamento, porque está cada um na sua casa, né? Mas naquele momento ali foi muito difícil. E aí a gente começou a orar. Eu comecei a orar mesmo, assim, fiz um propósito com Deus. Nós não tínhamos dinheiro. A história da nossa casa foi bem legal também, né? Foi. Se eu estiver falando demais, vocês me contam, Conta gente. a história da Conta a casa. história. A gente tava já 1 ano casado, né? E aquela coisa toda, e a gente feliz, a beça e tudo, só que eu tava incomodada. E não que eles falassem alguma coisa, meu sogro nunca falou nada, nem minha sogra, pelo contrário, minha sogra gostava de que eu estava ali por ter uma companhia, ela queria, o sonho dela era ter uma filha. Então, todo dia eu chegava do trabalho, a gente ficava horas e horas e horas conversando, e ela Sim. tomando café lá em casa, ou eu na casa dela. Então, a gente criou um vínculo muito bom. E eu tava incomodada, eu queria sair dali. E aí eu falei, Deus, eu sou filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu olhava pra conta, a conta não me dizia a mesma coisa, né? Mas eu tinha fé. E aí eu comecei a fazer um propósito de oração. E eu falei, amor, nós vamos sair dessa casa, nós vamos comprar a nossa casa. Aí ele falou, gente, mas como você tá pensando em fazer isso? Eu falei, não sei não. Mas nós vai aparecer. E aí ele falou, então tá bom, se você tem fé pra isso, eu creio, nós vamos orar. E aí a gente começou um propósito de oração. Sim. E nós ficamos 6 meses orando. Todos os dias de madrugada. 6 meses, orava. E falava, Deus, eu quero uma casa, Deus, eu quero uma casa, Deus, eu quero uma casa. Um certo dia, Vitor começou a andar no bairro, e ele falava, amor, não queria sair desse bairro e tal, pode ser nesse bairro? Pode. Ele começou a andar no bairro e começou a ver a casa. Ele achou essa casa que a gente mora hoje. Entrava nos classificados, na OLX, não sei o que, só aparecia essa casa. E aí nós fomos conhecer essa casa. Quando eu cheguei lá... Engraçado te interrompendo, né? Não, pode interromper. Foi a última casa que nós fomos olhar. Porque todas as outras casas do bairro que a gente gostou, né? A gente acabou... vamos olhar essa? Vamos. Pô, tem um quintal legal. Vamos lá? Vamos. Aí ia lá, olhava... não gostei disso. Olhava a outra, né? Não, isso aqui é muito apertado, não dá pra gente. E querendo ou não, aquela casa que nós morávamos era muito espaçosa, ela era muito grande, né? Falei, não, aqui não dá. Aí, por fim, eu olhava no classificado lá, né? Aquela casa lá. Tá lá. Falei, vamos olhar essa casa aqui, porque ela tá aparecendo toda hora e eu acho que ela já tem um tempo que ela tá vendo aqui. Vamos olhar, vamos. Mas a gente entrou no quintal, Fabíola achou, nossa, é essa. Que não sei o quê, e olhou. Falei, mas vamos olhar por dentro primeiro, que a gente não sabe como que é dividida a casa, o quê. Não, a casa, tipo assim, pra gente, né? Não por querer sair lá da nossa casa onde nós morávamos, mas o fato da gente ir pra aquela casa, a gente bateu o olho assim e falei, pô, gostei. Aí ela, pô, também, que não sei o quê. Aí ligamos pro corretor. Tinha um nomezinho Na placa. na placa lá, né? O cara, rapaz, eu acabei de sair daí. Tô voltando, peraí que eu vou olhar. Eu fui aí mostrar pra um cliente e tal, pegar um negócio de um cliente que tava aí. Tô voltando aí. Mas não deu 5 minutos, o cara voltou lá e mostrou por dentro da casa, que não sei o quê, aquele negócio todo, né? Aí Fabíola apaixonou na casa, eu falei, vamos ver a possibilidade a gente já tem, né? Agora vamos ver O recurso. o recurso, Aí nós começamos a orar e foi isso. E aí a gente achou e fez todo esse trâmite. E aí eu falei, Vitor, agora vamos para a parte que interessa, que é a parte financeira, né? Aí quando perguntou o rapaz falou, olha, ela tá 150 mil na época, 150 mil. Vocês têm que dar de entrada tanto. E a gente olhava e falava, como não vou dar entrada, Vitor? Não tem como. E eu falei, amor, não tem dinheiro. Então tá bom, deleta, vamos fingir cara de paisagem, cara de elegante, agradecer a disponibilidade do rapaz e tal. E ele falou, não, amor, a gente não vai desistir. Vamos dar mais 1 semana. Pediu o cara 1 semana. Eu falei, não tem como. 1 semana? Eu não vou ter dinheiro, filho. 1 semana de hoje, 1 semana aqui, vai estar continuando todo pobre. Aí, beleza. E aí, fomos orando. Nessa 1 semana, nós pedimos 1 semana pro rapaz e falou, olha, aí Vitor falou assim ainda, amor, se for pra ser a nossa casa, Vitor tem muito esses passos de fé. Ele Sim. quer, eu sou muito ousada, mas ele é muito mais nesse sentido, assim, de racional. Se for pra ser nossa, Se for para ser nossa, não vai impedir nada do financiamento, o dinheiro vai aparecer das entradas, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Se for para ser nossa, se não for, ele vai continuar orando. Renato, em 1 semana, quando deu 1 semana certinha, isso é
só Deus que explica. Nós tínhamos um apartamento na época, eu e minha mãe e minha irmã, que era da herança do meu pai. E esse apartamento estava para ser vendido há anos, e nada desse apartamento sair para vender. Meu pai tinha falecido, né, e tudo, e minha mãe já tinha feito essa coisa. O apartamento saiu, minha mãe dividiu o dinheiro sem falar nada e falou só assim: Fabiola, já dividi o dinheiro, o seu e da sua irmã, eu não quero a minha parte, eu abri mão, vai ficar 50% para você, 50% para Fabiana, e olha aí na sua conta. Meu Que Deus. isso? Foi. Tem que falar uau agora. Ai, uau, uau, uau. Uau. Igual um cachorro. Uau, uau. E aí a gente teve dinheiro para tudo, nada se explica. Foi desse jeito, só Gente. Deus explica, né? Só o Senhor. E foi assim. E aí a gente foi para aquela casa com a bênção do Senhor, a gente entendeu que era do Senhor, assim, a gente começou a orar e agradecer ao Senhor. E o cara liberou a casa pra gente em setembro, a gente não falou nada, a gente ficou ainda assim, na dúvida, né? Pagando, Será "Oi, que será isso deu certo mesmo?" E a caixa, o cara falou assim: ó, a caixa demora mais ou menos alguns meses para responder e tal, tal. Um mês e meio depois, a caixa já tinha liberado o contrato, a gente já podia morar, já estava tudo certo. E aí a gente ficou Foi. ainda meio na dúvida, a gente falou: não, vamos esperar até dezembro, no dia do meu aniversário a gente muda. Gente, Povo de como pouca fé. as coisas são maravilhosas, né? Sim. Quando a nossa casa lá, vou falar brevemente, porque vocês vão entender, porque vocês passaram pelo mesmo. Eu era doida para morar numa casa, e eu morava num apartamento de 3 quartos ali em Valparaíso, né, amor? Já estava morando lá, o apartamento era nosso, nós compramos no leilão, durérrimos. Aí um dia eu passando na rua, peguei um panfleto no chão, uma casa de condomínio e morada. Eu nem sabia que morada, não conhecia nada. Era um Peguei bairro novo, aquele né? panfleto, olhei para o panfleto, uma hora eu tenho que mostrar esse panfleto. O panfleto era uma casa de esquina e na garagem tinha um carro, que era o mesmo carro que a gente tinha. Era um Civic, um Civic meio dourado. O carro que estava na garagem era o mesmo carro que a gente tinha. Aí eu olhei aquilo assim, aí fui lá sozinha, conversei, olhei o lugar, caraca, é um condomínio de casas. Já tinha o Vila das Palmeiras, mas eu não conhecia Era também. recente lá. Era recente. Aí eu fui lá, conversei com a mulher, voltei, aí chegou na hora do almoço, falei, vocês dois, Renata e Renatinho, Fefe estava na escola, vocês podem me dar 10 minutos? Não, podemos. Então vem aqui comigo. Levei os dois lá, aí eu olhei, e uma obra, poeira pura e uma casinha pequena, que era a casa modelo. Aí chegamos lá, o Renato falou assim, não, eu fui sozinha, cheguei lá e falei com a mulher assim, não, mas eu quero essa casa aqui, a casa da esquina, que eu sou artista plástica, eu gosto de aparecer, não tem que ficar na esquina, eu tenho que ser vista. Então, eu quero essa. Aí ela falou assim, não, mas as 4 esquinas, 4 irmãos que moram fora do Brasil compraram. Só tem um irmão que mora aqui, as outras 3 casas são dos 3 irmãos que moram nos Estados Unidos. Eles compraram para investir e depois eles pretendem morar todos aqui. Falei, então tá, então vou embora. Mas é essa que eu quero, só serve se for essa aqui. Quando eu falei isso, a Renata falou assim, ela mora lá até hoje, no mesmo condomínio meu. Ela falou assim, pois então se você quer essa aí, eu profetizo que você vai morar nessa casa. Falei, eu recebo e eu vou morar nessa casa. E saí com aquele misto na cabeça de incredulidade, falando aquela palavra de poder, crendo naquele momento, mas sem a menor condição. Aí levei eles lá. Você gostou? Gostei. Eles ficaram meio insosso, assim, o Renatinho, meio fora do... Sabe como? Passou 15 dias, ela liga para mim. A senhora vai vender a casa, a sua casa. Ela quer vender. Ela desistiu naquele tempo. E a gente orando. Eu falei, se tiver que ser nosso, vai ser. Vamos ficar em paz, porque se tiver que ser, vai ser. E eu, muito aflita, queria aquela. Aí ela falou a palavra do problema. Você tem que pagar para ela os 17 mil, isso 20 anos atrás. Você tem que pagar para ela os 20 mil, depois você vai ter que pagar 10 parcelas de 3 mil, e depois você vai financiar direto com a construtora.
Aí eu olhei para ela e falei, tá, então vai ser. Aí fomos conversar e saímos rapando Cadê o dinheiro. recurso? Tinha um restinho na poupança e fomos rapando. Gente, eu não sei. Hoje, diante de Deus, eu não sei nem de onde saiu aquele dinheiro. Não teve isso aí, não, Aham. herança, né? Porque minha família, ninguém largou nada para ninguém. Por aí vai. Mas a gente conseguiu. Depois pagamos aquelas 10 parcelas, só Deus sabe. Aí passou um tempo, Renato recebeu um dinheiro, nós quitamos a casa. Nossa, que beijo. Amém. E estamos lá até Rapidinho. hoje, 18 anos. Uma casa que hoje vale 1,5 milhão, naquele tempo custava cento e poucos mil. 108 mil nós pagamos. 108 mil reais Eu naquele. lembro a época que vocês mudaram pra lá. Lembra, né? Gente, a gente fazia churrasco quase todo dia. Porque a gente morava em apartamento, Tinha essa opção, né? Não tinha. a gente fazia, botava os tijolos, fazia churrasco. Aí construiu, a primeira coisa que a gente construiu foi Churrasqueira. a churrasqueira do lado de fora, que a gente queria ficar do lado de fora da casa. Bem, Aí foi assim, milagre mesmo. Isso é lindo de ver. Então, por isso que pode casar. Pode casar. Pode casar. Aí conta, vocês ficaram conversando e eu quero saber assim, quando vocês foram casar mesmo, aí vocês tinham que comprar aliança, tinham que ficar noivo, tinha que fazer festinha de casamento, teve também um rolê aí. Então, eu trabalhava em escola, né? Então, escola tudo é festa. Todo mundo vira festa, todo mundo vira chá de panela, todo mundo vira chá de alguma É. coisa. Então, essa parte aí foi tranquila, né? Porque a questão das alianças, eu vou deixar a Vitor contar. Que essa aliança tem história, né? Essa aliança. Mas a Tá. questão do chá de panela ali e tal, o pessoal do interior, eles abraçam Junta muito. tudo. E como eles sabiam que eu ia morar fora, né? E a minha família é uma família conhecida na cidade, o que que acontece? Todo mundo queria presentear a filha da Mil, a neta do Pedro Miguel. Então, eu ganhei muito presente. E tipo assim, aquela torta, aquele bolo, Tudo no isso aí, né? esquema. Isso aí, assim, lá antes de vir, né? Porque a festa ia ser aqui em Vitória. Então, assim, chá de panela, chá de não sei o quê, tudo eu fiz em Acoporanga. E aí eu ganhei muita coisa. Só de xícara, pra vocês terem ideia, eu ganhei 45 jogos de xícaras. Só pra ter ideia, de xícara. gente, que babado. Poxa, né? Não, Era assim, nesse nível, porque lá no interior, 45 jogo de né? xícara? Só pra você ter ideia de ser, isso eu porque é fui interior. 2 vezes lá de carro, trazia o carro lotado, voltava lá, buscava mais coisas, algumas Você coisas dela. doou, você usou ao longo Doei da algumas vida. coisas eu fui usando, outras eu tenho até hoje, né? Trocou. Outras eu troquei por aquilo que eu não tinha, mas assim, nesse sentido. Então, assim, cidade interior tem essas coisas. Então, para a casa em si, não foi difícil, né? Mas a gente casou tendo só o jogo de quarto, a cozinha e um tapete na sala. Não sei se vocês lembram, eu acho que vocês lembram disso. Quando vocês foram lá, a gente mandou vocês pra sentar Acho no que eu chão. tenho uma vaga lembrança. Eu acho que Era quando no eles foram lá, Verdade. acho que a gente já tinha alguma coisa a mais já. Na Então, eles foram ele lá. foi muitas coisas. Isso é. Mas a aliança, conta aí, amor. A aliança a gente, né, tava cogitando a ideia, nós já estávamos noivos, né? Noivos, porque a gente É. foi tudo rápido, né? Nós já estávamos noivos. Aí cogitamos, eu trabalhava ali na Leitão da Silva, numa loja ali, numa empresa ali. Aí saí para ir ao banco, acho que na hora do almoço, resolver alguma coisa minha, e passei perto de uma joalheria, né? Aí eu olhei a aliança, falei, tem como você olha e falei, gostei dessa, É. vou comprar essa. Aí tirei uma foto, mandei para ela. Falei, olha que legal. Vocês estavam já noivos sem interpretei. aliança? Não, Só a gente tinha tá a de só noivada, noivado. a de prata, no caso, É né? de prata, a gente tava com uma de É. prata. Aí eu falei, olha só, e aí, gostou? Ela, não, bonita, gostei, né? Quando eu fui a Vitória, a gente, quando ela veio a Vitória, já tava com a aliança na mão, já. Eu tinha Eu comprado. já comprei, já mandei marcar, né, Escreveu os o nome. nomes, fiz um detalhamento nela, O símbolo do infinito. do infinito. Essa aí? Até hoje é essa. A gente Entendeu? fez o símbolo do infinito. E quando ela chegou aqui, cadê, não sei o quê? Aí foi onde eu pedi ela em casamento. Mas aí, ele foi em Coporanga lá? Então, ele foi em Coporanga, só que Coporanga, lá é assim, a minha mãe não queria ninguém lá. Na verdade, Não, assim, você veio pra cá, né? Isso. MSN e tal, ele foi lá. ele foi lá. Não, ele foi lá conhecer minha casa, né? Conhecer minha família, né? E tudo. Minha mãe é muito firme, minha mãe é muito brava. É. E aí minha mãe falou assim: ó, esse menino vai vir, mas vai ficar em hotel, hein? Não vai ficar aqui em casa, não. Tá achando que é assim, não, né? Aí eu falei, não, mãe, é em hotel. Só que só tem um hotel. Em um hotel, né? Eu fui no hotel da minha amiga, né? Falei, amiga, meu namorado, futuro namorado vai vir, tal, separa um quarto e tal, né? Beleza. Só que engraçado, quando o Vitor chegou lá em casa, chegou na rodoviária, aí minha mãe foi junto, a gente foi buscar, né, Vitor e tal. Ele passou ele lá em casa primeiro pra tomar café. E aí, antes de levar ele pro hotel. E aí, quando ele chegou lá em casa, a minha mãe se apaixonou nele.
Olha Ficou como é que é bom, conversando. né? E ficou conversando e ficaram conversando ali naquela negócio de cafezinho com broa e queijo, filho, porque é assim que a gente conversa, né? E foi aquele E negócio. sua mãe tem filho? Não, só tem Ah, filha, só duas filhas. filhas. Pronto. Aí ela ficou conversando, se apaixonou nele, pronto. Aí ela virou pra mim: manda ele pra hotel, não, deixa ele aqui. Bem a coisa de mãe, né? Não deixou. Aí não deixou ele sair. cancelou a Aí cancelei lá. E detalhe, minha casa é aquelas casas que não tem parede até em cima, então dá pra você ouvir de um quarto pro outro, né? Sim. Aí ela ficava deitada e ficava assim: tô ouvindo vocês, hein? Não vai sair de um quarto pro outro, não, hein? Que é assoalho, né? Então ela: tô ouvindo Não tinha vocês. nem como andar na casa. Se você me essa casa Tinha barulhinho. o forro. Aí você fala, Não "Por que, tinha. mãe? Tá pensando o quê, né? Não, ficava lá, quietinha. Foi. Mas deu tudo certo. Então, assim, mas o nosso marco, assim, do nosso casamento, a gente fala que foi uma virada de chave, né? A gente passou por vários momentos bons, que foi esse início, foi tudo muito bom, né? Foi quando nós tivemos o Léo, né? Foi. Nós tivemos o Léo, a gente fala que depois do Léo foi uma virada de chave, porque o Léo, a gente queria muito ter filho, né? E a gente, eu engravidei, né? Então eu passei por uma gestação muito complexa. E aí, quando Léo nasceu, o Léo ficou 21 dias na UTI. Então ali nós dois tivemos que ser fortes, sabe? Dois meninos, porque a gente tava com 27 anos. Foi. E aí a gente tava querendo aquele sonho de vai ter o filho e vai voltar pra casa. E aí a gente não foi pra casa, a gente Foi isso que ficou deve ali. ter uma barra, né? Nossa, foi muito Ele difícil, nasceu Tânia. com 7 meses, né? Então, Ele nasceu com 7 meses, a minha pressão estava muito alta e eu fiquei uns dias internada também. E aí ali a gente viu a boa mão de Deus assim com a gente, mas também o quanto que nós crescemos quanto casal. Ali foi a prova dos 9. Ali foi, assim, porque até então parecia Alice no País das Maravilhas, todo mundo feliz, a Tudo casa direitinho. maravilhosa, né? A gente conseguiu superar aquela coisa de não ter tudo e foi conquistando, e tinha carro, e tinha casa, e tinha tudo. Léo nasceu, já tinha com o quarto pronto, né? Seu enxoval todo pronto, então tava tudo Foi. fácil, foi né? literalmente programado. Tudo certo. Tudo Tudo chegar, né? certinho, a chegada dele. Chegou, não teve dificuldade nenhuma. Aí quando deu o dia de ir para pro maternidade, né? Foi pra parte. Quando a gente foi pra parte e a médica falou: olha, agora você não volta, você tem que já ficar aqui mesmo. A pressão tá muito alta e tal, pode dar isso, aquilo outro, pode chamar seu marido. Ali eu falei: meu Deus. Ali a ficha Ali caiu. a ficha caiu que o O Alice primeiro problema da vida de foi o casado. primeiro problema que a gente Foi. teve. E aí a gente começou Léo nasceu, aí o Léo Vitor foi para acompanhar ele na UTI, eu fiquei internada. E aí eu lembro que, assim, o pastor que acompanhava a gente, ele falava assim: olha, ora, viu, gente? Ora, porque eu não tenho notícias boas para vocês. Aí quando eles saíam, era aquela solitude mesmo, só do Uhum. casal, né? Porque nem é solidão, é uma solitude, porque você tá cheio de gente, mas você se sente sozinho, É. né? E aí a gente tava muito sozinho. E eu me lembro que um dia eu tava assim, eu falei: Vitor, eu não aguento mais. Eu quero ir pra minha casa. Eu não sei por que a gente pensou em ter filho, talvez a gente não orou devidamente, a gente não pediu a Deus, talvez é porque eu ficava brincando falando que eu não queria filho, porque eu tinha muita mania de quando era jovem, falar assim: filho, Deus me livre, não quero não. Aí eu achava que Deus estava me penalizando por aquilo ali. Então, nós dois batalhamos. E um determinado dia eu não tinha leite. E um dia determinado, essa experiência é muito bonita também, né, amor? Nós estávamos orando, a enfermeira falou assim: essas mães jovens que ficam fazendo plástica, porque quando eu fiz 15 anos eu tive que fazer uma mamoplastia por causa da minha coluna. E aí a enfermeira chegou e falou: essas meninas jovens ficam fazendo essas plásticas, então agora não tem leite mesmo. Aí aquilo doeu, sabe? Aí eu já estava toda fragilizada, que a gente fica fragilizada. E aí eu lembro Vitor orando, falou assim: amor, se é para ter leite, você vai ter leite. Eu falei: meu filho, mas não tem como, meu peito não sai leite, né? O Sabe. peito não tem como. O médico costurou e ele falou que não sai e tal. E aí ele virou para a enfermeira e falou assim: quantos dias necessário, pelo menos quantos dias assim ela tem que ter leite? Aí a enfermeira falou: 11 dias. 11 dias, se ela fizer 11 dias, tá ótimo pro bebê. Depois vocês podem entrar com fórmula. Aí ele falou: então 11 dias ela vai ter leite. Pode ir para lá, pra UTI, que ela já vai chegar lá. Aí eu olhei para ele assim, eu chorando. E aí ele começou a orar. E aí quando ele começou a orar, a gente fechou a porta do quarto e eu comecei a orar junto com ele. E eu chorando, só chorava, falava: Deus, que é isso, Deus, que nós estamos passando e tal. E aí ele falou assim: não, se é para ter 11 dias, Deus, eu só peço 11 dias. E o Senhor vai liberar leite. Quando nós estiver andando lá, Senhor, o Senhor vai liberar leite. E quando eu cheguei na UTI, isso aqui me molhado. Isso aqui Meu me molhado. Deus, que E você tem delícia, ideia, eu gente. dei o leite para Léo, que dava pela sonda, e ainda tirei leite para bebês que estavam do lado.
Então, assim, eu lembro dessa experiência ali, eu comecei a fortalecer. Ali foi o virar de chave do nosso casamento. Nós de orarmos juntos, estar junto, amadurecer, era amadurecer na dor. E aí só vinha notícias ruins: ó, ele piorou, ele vai ter sequelas, ele vai ter não sei o quê. E nessa hora, sabe, Renata, assim, aí eu falo muito para casais nesse sentido. Olha primeiro para a Fabiola. Ai, a Fabiola é expansiva, é falante, mas todos os momentos de fé, que precisou, assim, de fé, de exercitar a fé, eu falo que Vitor foi o pilar. E se não tem um sacerdote na casa, a gente fragiliza. Porque a mulher, ela vai no emocional. Ela vai muito do ai, tá, A não gente sei o quê. sofre muito. Aí a gente vai então intensa e tal. E precisa desse sacerdote. E eu falo que Vitor, ele é o sacerdote do nosso lar. Porque todas as vezes ele precisava me puxar, ele falava: amor, agora é hora de orar. Agora é hora de exercitar a fé. Então, eu fui nesse momento. Então, às vezes, as pessoas olham para o estereótipo, né? E falam assim: ai, nossa, fulana é tão usada e tal, tal, tal. Mas eu falo que o Vitor foi muito mais usado no nosso casamento do que eu. Né, nesse sentido. E aí, nessa experiência, né, de voltar com o Léo ali, e aí a gente saiu dali fortalecidos. Então, assim, desde então, a gente entendeu que era eu e ele, e que mais ninguém, eu, ele e Deus. E aí a gente começou. Vocês tinham quanto tempo de casado, né? A gente já tava 4. 27? Não, tinha mais. Tinha uns 6 anos já, né? Não, 4 Não, anos. 4. 4 4 anos de casado. É. Nós casamos com 23, a gente teve Léo com 27. 7, é isso mesmo, 4 né? anos. E um pilar também, tipo assim, foi o pastor, né? O pastor Júnior, que ele tava na época com a gente, ele... Vendo Marcelo. Isso. A médica chegou lá e falou: olha, nasceu de 7 meses, pode ter alguns problemas, né? A mãe não conseguiu amamentar a princípio, né? Ele falou assim: não, cancela tudo que ela falou. Fechou a porta e orou. Esse aqui não vai ter nada, né? Não teve. Léo não tem sequela nenhuma. Pelo contrário, né? Ele é o primeiro da sala, ele é muito, né, inteligente, isso aí a gente não pode reclamar de nada. Então ele é o contrário do que a médica falou. Ele passou leite. Entendeu? Ele é tímido, assim, ele é igual o Vitor nesse sentido, mas ele é muito maravilhoso. Ele é um ano Engraçado que adiantado. a gente no carro, ele desceu, ele falou com ele, eu falei: que ele sabe quem é você? Tipo assim, né? Não sabia que ele sabia, né? Que é ele que é o tio Renato, né? A gente apresentou pra ele, mas assim, ele é maravilhoso, ele é um menino que não nos dá trabalho, sabe? Não tem sequela nenhuma, ele é um ano adiantado na escola, né? Ele era pra ele estar no 8º, ele tá entrando no 9º, então assim, vai bem no inglês, vai bem nas coisas, ele é esportista, né? Ele adora esporte, então o Léo hoje é um menino sem sequela, é outro testemunho que a gente tem, assim, pra dizer pros casais, que quando a gente tem o Senhor, sabe? O Senhor tem que ser sempre à frente mesmo, não tem jeito. Assim, é muito, muito legal saber esse lado, porque o que você falou é o que a gente vê. A gente vê você pregando, falando, não, e assim, a gente fala muito aqui que tem casais que entram em disputas muito bobas, né? E vendo você falar assim, você que é a pessoa que vai para cima do púlpito, orar e tal, e nesse momento, assim, de você contar a sua história, você falar que o seu marido foi o pilar nos momentos de maior dificuldade, que precisava exercitar a fé de verdade ali e acreditar, era ele. É o sacerdote da casa. Que bênção, né, amor? E você tem ideia, Tânia? Tem gente que olha muito pra gente nesse sentido, e por eu pregar, né, por eu ter essa facilidade, eu falo que é uma habilidade de comunicação, né? A gente tem uma habilidade de comunicação. O que acontece? Acho que às vezes, é a Fabiola e tal. E teve pastores já que nos julgaram, né? Seu marido tem que ter mais fé, seu marido tem que andar mais com você, seu marido tem que não sei o quê. Eu falei: você não conhece a nossa casa, você não conhece o que você tá falando, sabe? Porque, assim, Vitor, ele é muito desse, assim, ele é muito no canto, ele gosta de todos os ministérios que são ministérios que o pessoal fala que não aparece, né? Eu falo igual a Tânia, assim, eu sou bem aparecida, mas ele não. Ele é um ministério mais, assim, de sonoplastia, né? Do patrimônio, são ministérios que não aparecem, não estão ali tanto em evidência, mas são ministérios que exercitam muita fé e são fundamentais. E ele fala muito isso, ele fala: já pensou se não tivesse o som na igreja? Já pensou se não tivesse a luz, não sei o quê? Então, assim, já fui pregar em lugares que chegar lá e não ter nada, e Vitor providenciar ali no campo,
canto dele, sabe? De ligar a caixa. Teve época que ele comprou os equipamentos com o dinheiro dele, né? Ele mexe com carro. Então, tem coisas que ele comprava de equipamento e falava, você não vai sofrer mais não, você vai pregar em alguns lugares. Ele comprou caixa, ele Já comprou leva a caixinha. microfone, ele comprava tudo para abençoar o meu ministério. Então, assim, isso que Tânia falou é muito importante. O casal, ele não pode disputar ministério. É cada um no seu ministério. A gente tem ministério que exerce juntos, mas tem ministério que é separado, né? Ele gosta muito, por exemplo, da sonoplastia, desses ministérios que eu mencionei. Eu gosto do ministério de palavra, né, de ensino, de discipulado, eu gosto dessa parte. E tem ministério que a gente tá junto, que é o ministério de casais, por exemplo, onde é o equilíbrio, né? Então, a gente precisa aconselhar casais, dar ali, falar e tal. Então, também tá dando certo, né, amor? Sim. Muito bom, Tá dando muito certo. bom. Lá em casa nós também temos essas coisas assim. Renato é aquele homem da palavra, né, que vocês conhecem muito bem. E muitas vezes a gente, um ajuda o outro no sentido de crer em Deus, de falar não, porque às vezes ele é empresário, né? Nesse país, ser empresário de uma empresa de engenharia elétrica não é fácil. E muitas vezes ele falou, meu Deus, eu não tenho obra. E eu ajoelhava na beirada da cama. E muitas vezes eu falei para ele, você está preocupado com o quê? Até hoje não se faltou nada. Eu sei que na sua cabeça de sacerdote da casa, daquele que paga as contas, tem hora que dá aquele tranco, mas você tem que ter alguém ali do lado para falar assim, não se preocupa com nada. Não se preocupa, vamos orar. Porque Deus vai cuidar, Ele cuidou até hoje. Nós temos Sim. 40 anos juntos, vamos fazer 39 de casados, né? No início do nosso casamento, quando a gente se converteu, a gente passou o pão que o cão amassou, verdade. Mas é porque a gente estava numa transição que hoje a gente entende tranquilamente. E a gente tinha que ter passado por aquilo ali. Porque a gente não era fácil. Eu e Renato não éramos, nós éramos duas pessoas muito mundanas. Então, para a gente se converter, não era qualquer coisa, né, amor? O negócio facinho não ia dar. Então, nós tivemos que perder tudo, ficar mesmo bem ferrado para entender Não que é quem tanto manda que é as Deus. pessoas podiam evitar, né? As pessoas podiam evitar. Né? Fala Mas sobre se isso. você se entregar mesmo para o Senhor, você evita esse tipo de tempo. É para vocês não tivessem Deus. Imagina a diferença que ia ser isso. Mesmo se amando, mesmo, né? Tendo a certeza de que um nasceu para o outro, né? Porque às vezes a pessoa no mundo é assim, nasci para você, né? Então, assim, mesmo tendo essa certeza, mas sem Deus, igual a semana passada a gente estava falando aqui no podcast, né? Que as pessoas fazem aquelas festas bonitas com tanto recurso, né? Mas passa 1 ano, 2 anos, o amor acaba, né? Eu até mencionei que a maior mentira que existe no mundo é que o amor acaba, né? Que a Bíblia fala que o amor nunca acaba, jamais acaba. Aí você pega uma história, uma história como a de vocês, que como vocês mesmo falaram, e a gente mesmo fala, né, amor, que é improvável de dar Improvável. certo, né? Não tem cabimento um negócio desse dar certo. Ninguém acreditava Dois nisso. doidos. Ninguém acreditava nesse Só negócio. eu e ele, Deus. Só ele, Deus, ela e Deus. Então, assim, às vezes, assim, a gente não tem quase nada, não tem recurso nenhum de nada, mas Deus entra, rapaz, e transforma aquela coisa que nada, não ia dar nada certo ali, né? Não teve nem festa, aquela festa boa, né, de casamento, aquela coisa toda, né? Que não tinha De recurso nosso mesmo. casamento, tinha uma torta desse A tamanho. torta de pão. Na igreja, foi feito pela igreja. Não, mas a gente ganhou até uns presentes bons, né? Mas Aquela assim, caminha cheia de presentinho. assim, o diferencial então é Deus mesmo, porque É. você pega assim, igual eu tô falando, aquele casamento maravilhoso, milionário, gente, tem um monte de gente bonita, né? E o trem dá errado, É. né? Eu não Aí tenho compromisso com Deus. não tem Deus no negócio. Paz, é um negócio que, assim, a gente já teve muita experiência nesse podcast, muita história, né? Aí tem vários tipos de história, né? De separações, de confusão e tal. Mas a história de vocês é uma história só de conquista, sabe? É um negócio, né, amor? Só É. de conquista, só de oração, de dependência de Deus. Deus transformando, Deus fazendo, vocês conquistando por fé, entendeu? Por fé. Por fé, né? Vivendo
o texto, né, de Hebreus que fala sobre fé, né, que é o fim e fundamento das coisas não se veem e não, o fim das coisas se espera e a certeza das coisas não se veem. Então, assim, é viver um negócio de fé, né, não ter nada, não ter esperança, não ter nada, mas é que vai dar certo. Deus está nesse negócio, entendeu? Isso é muito legal. Muito É bom. muito bom, cara. É uma história diferente. Como É qualquer muito casamento, né? Qualquer não, todos os casamentos, né? Tem os altos, tem os baixos, tem as dificuldades, o desentendimento. Mas isso aí a gente sempre senta e conversa. Entendeu? Ó, não tô gostando disso, disso e disso. Entendeu? Ela, tá, tudo bem, não faço mais. E eu também não tô gostando disso, disso, não. Tudo Beleza. bem, sem problema, não. Quer ver troço que eu tinha pavor quando logo quando a gente casou, ela acorda e sai da cama, né? Ela acorda e levanta já. Aí ela voltava depois, o quarto todo escurinho, tudo fechadinho. Ela chegava, vapo na cortina, abria a janela. Bom dia, agora. Eu pensei em Jesus quando acordar. Nossa senhora. Eu já acordava atordoado, já acordava Aquele sol, estressado. aquela Já claridade fiz, gente do céu, que é isso, velho? O que você fez? Aí chegou uma hora que eu falei, ó, faz isso mais não, velho. Não faz Me isso não. ajuda. Me ajuda. Já acordo nervoso quando você faz O isso. Renato acorda, ele sai do quarto 5h30 da manhã, né? Se ele abrisse a janela, eu acho que eu ia perder meu réu primário. Não. Porque eu durmo tarde, eu não gosto de dormir cedo. E coitado, ele acaba dormindo tarde porque eu durmo tarde, porque eu gosto de dormir de conchinha com ele e gosto de deitar junto com ele. Às vezes eu fico olhando alguma coisa no celular, ele fica bravo, parece que ele fica ali naquela condição de estar me esperando. E eu gosto de ligar a televisão para dormir, o barulhinho, aí eu durmo. eu também. É bem complicado. Ele não gosta, ele quer dormir, mas também, quando eu ligo a televisão, com 1 minuto ele dorme. Ele ainda não percebeu isso. Antigamente era, né, 2, 3 filmes numa noite, né? Hoje é 2, 3 noites pra ver um filme. Ela em casa é assim. Ligou, vamos ver esse filme. Vamos ver esse filme. Daqui a pouco. Acabou, nem subi as letrinhas. Eu chamo, até eu já dormi no cinema assistindo Shrek. Aí. Né? Tá dormindo lá. Mas é isso mesmo, assim, nenhum casamento é perfeito, mas a gente sempre tenta dialogar, né? Sempre conversar, sempre fazer. E o bom, assim, que Vitor não gosta de briga, nem eu, assim. A gente nunca chegou a uma discussão, assim, aquela discussão Gritaria. horrorosa, assim, não. É quando um tá muito nervoso, só fala, deixa eu quieto, deixa eu me acalmar, né? Então tem que primeiro voltar, regular, né? Pra depois começar a conversar. Então a gente criou esse hábito, então a gente, por enquanto, a gente tá Teve um casal que falou uma coisa aqui muito interessante, eu não sei se eu vou lembrar o termo, mas eles falaram o seguinte, que quando vamos resolver um assunto, aí a pessoa traz o negócio do passado, o outro fala assim, não, para. Aí eles usam um termo. Não usa um termo, Vocês têm que assistir, gente. Eles usam um termo muito legal. Tipo, para. Não é isso não, é assim, a mulher fala uma coisa assim, por exemplo, a Fabíola fala um negócio pro Vitor. Vitor, assim, assim, assim. Alguma coisa que ela quer. Aí ele fala assim, eu esqueci como é que é. Nós vamos lembrar, depois eu te lembro. Mas agora vai acabar o episódio, não lembrando. É muito legal, porque é tipo assim, no frigir dos ovos é o seguinte, não é para você buscar nada do passado, o assunto é daqui para frente, mas tem um termo muito legal. Eu preciso lembrar, prometo para vocês que no próximo episódio eu vou falar sobre isso, porque é um exercício para o casal. É tipo... Pode parar, não é sobre isso que a gente vai falar, me tem um termo que eu não vou lembrar. Pronto. Mas eu acho legal isso que o Renato falou, né? Essa questão do exercício é muito importante, igual de amar, né? A gente já atendeu vários casais que falam assim, acordei e não amo mais, acordei e não tô amando mais e tal. A gente tem esse exercício, né? A gente sempre fala assim, que a admiração e o amor é uma decisão todo dia, sabe? De olhar e falar assim, gente, uau, esse marido é bonito, né? Uau! Isso que a Tânia faz, assim, eu gosto muito de acompanhar a Tânia, eu sou seguidora da Tânia. Eu acho legal isso que ela fala com você, e é um exercício legal, porque para ensinar para outras mulheres, sabe, a valorizar esse marido, né, no sentido de, poxa, o que você fez foi muito legal. Vi tem um hábito assim, quando ele trabalha, ele sai 4 horas da manhã. E aí ele sai e tal, vai trabalhar. Ele deixa o café pronto. Quando ele trabalha. Não, porque quando ele tem 3 dias de folga, né? 3 dias de folga, 3 dias de trabalho. Aí quando os 3 dias que ele tá trabalhando, ele
faz o café e deixa pronto, por exemplo. Sim. É um gesto bobo, mas que eu adoro, Ah, porque é eu muito acordo, legal que eu isso. chego, já falo assim, que Tá bom, aqui, já tem o café, já tá aqui, né? É o Então, assim, cuidado, né? é o cuidado. E aí, quando valoriza isso, né? Então, isso tudo é amor. É tudo você ir falando, oxe, que legal, né? Olha, meu bem, como você tá bonito, né? Esses exercícios que vocês ficam brincando lá, fala, meu bem, da comida, fala, meu bem, não sei o quê, vamos pra academia, né? Vamos não sei o quê. E, por exemplo, eu odiava ir pra academia. E aí, Vitor falou, me ensinou. Ele falou, olha, lá na academia, amor, eu vou ficar conversando com os rapazes, os assuntos são diversos, não sei o quê. Então, se você vai comigo, a gente ganha tempo, que a gente vai dialogando durante o Aí. dia, a gente vai entendendo o que o outro que tá querendo, isso aqui. Comecei a acostumar, então agora eu vou todos os dias com ele, né? E Então, assim, aproveita o tempo, aproveita né? o tempo que tá O ali papo pra de tá junto. academia é diferente do papo de casa, de sentar no sofá. Sim. Agora, o Renato tem um lance, assim, que é um lance da gente, que uma hora eu vou filmar, porque o Renato é o seguinte, a vida dele se baseia em eu tenho que fazer Tânia rir todo dia. Então, quase todo dia, e por motivos muito esquisitos, às vezes os motivos são muito estranhos, mas ele consegue quase me fazer. Um dia desse eu passei mal dentro do carro, pensei, eu vou morrer. A gente voltando de Santa Cruz, um trânsito terrível, esse homem falando abobrinha, e eu quase tendo um impacto dentro do carro. E outra coisa, quando ele vê que ele não tem nada para falar, aí ele faz performance. Em cima da esteira, no coisa, ele faz performance. Eu falo para ele assim, ele fala assim, você quer ver como é que eu sou bom? Se eu fizer teste ergométrico, eu passo em qualquer um. Aí bota a esteira no 9, no 6, aí ele vai pro 9, parece que ele vai ter um ataque na esteira, aí ele começa a bater o pé na esteira assim, começa a me olhar. Aquilo, eu vou lá e boto o dedo no 6, faço ele voltar para a realidade e quase desmaio de tanto. Uma hora vai ter um acidente. Isso quando ele. Não, outra coisa eu vou falar, não. Tem muita coisa. Ele começa a fazer assim na esteira. Pra mim, ele tem. Aquele bonitão. Tem que fazer rir, não tem? Tem. Aí me desconcentra todinho. Às vezes eu escuto a Bíblia, né? Às vezes eu levo o fone de ouvido, mas quando estou com ele, não dá, porque ele vai fazer alguma coisa, eu vou parar de ouvir a Bíblia para ver a palhaçada dele. Performance. Mas ele sempre fala ou faz alguma coisa para me fazer rir. Mas eu acho Não que tem isso é jeito. a chave, né, não, Renata? Assim, é a chave da parceria, do riso, do ser leve, né? Por exemplo, se leva tudo muito a ferro e fogo, ai, tudo muito pesado, tudo muito isso aqui, é onde dá os ruídos, né? Assim, na Você sabe que, comunicação, né? assim, a gente, negócio de rede social, a gente vê os comentários, né? Um dia eu vi um comentário assim que, tipo assim, colocando, não é colocando em prova, mas comentando, será que é isso mesmo? Né? É isso mesmo. Aí ele É isso falou, mesmo. gente, aqui não tem atriz É isso mesmo. e ator, não. É desse Não jeito. ganhamos nada para isso, não. A Então, gente assim, está falando da uma nossa vida. coisa que eu não tenho, por exemplo, eu não tenho confraria que eu participo. Eu não tenho um Futebol com um monte de homem. grupo de. Não, hoje é só os homens vão. Não, eu não tenho esse negócio. Nem da igreja eu participo de negócio de homem. Nem lá eu participo. Então, Lá a assim, gente participa. eu gosto assim, eu gosto de estar com ela, assim. Eu Aham. gosto de ir na feira, né? A única coisa que tem que ficar atento é tudo filmado, né? O tempo inteiro. Ele Mas a gente gosta de ser meu blogueiro, filho. né? Quando ela fala assim, amor, começa a fazer muita pergunta, eu olho o celular, tá lá, ligado. Já é para filmar, então tem que ficar esperto. É porque às vezes a gente entra em uns assuntos ótimos que tinha que estar sendo filmado. Aí o que eu faço? Eu pego o celular devagarzinho, coloco, mas tem hora que sai coisa que não dá, né? E tem que pôr a musiquinha. Tem que editar. Sai umas coisas engraçadas que não, né, não dá para os outros ficar ouvindo. Aí eu coloco e aí eu falo. Começa a entrevista. Porque o pessoal ficava assim, falando assim, que quando a Fefe casou ano passado, em setembro, com 34 anos, ou seja, nós tivemos filhos dentro de casa até o nosso 39º ano de casamento, né? Aí a pessoa falou assim, nossa, eles vão ficar Agora. muito ruim. Eles vão, mas a gente se diverte pra caramba. Eles fazem falta? Lógico que faz, que essa semana eu até falei com o Renato, quando os meninos eram pequenos, estava contando ontem para a Fefe, que eu chegava assim, os dois lá fazendo um piquenique, eu brincando de carrinho, aí eu chegava e falava assim, quem ama a mamãe, levanta a mão. Aí os dois levantavam a mãozinha e eu falava,
Muito pouco ou muito pouco? Aí eles respondiam, muito pouco. A gente brincava assim. Criança sempre é muito Você informação que fica. sente, Né? você se lembra das coisas, né? Sim. Sim. Eu tô velha, mas não tô com Alzheimer, então eu me lembro deles em casa, dos cachorrinhos, tudo em casa, aquela farra, churrasco direto, aquela coisa. Mas é o que eu falo sempre para as mulheres. Você tem que aproveitar todas as fases, Sim. o tempo que É. você não tem filho, o tempo que tem filho, o tempo que o filho está estudando, todas as fases. O marido é jovem, o marido está mais gordinho, o marido está mais magrinho, ele está mais bonito, ele está mais gordinho, ele emagreceu. E todas as fases são da pessoa que você ama. Sim. Aí tem gente que quer transformar o outro numa coisa que ele não é para se satisfazer, não é assim. Ah, porque agora tem o divórcio grisalho, que as mulheres não toleram o homem dentro de casa. Eu adoro, para mim o Renato podia aposentar Eu amanhã. também, Eu gente. ficava o dia todo Adorar. com ele, conversando fiado, fazendo as coisas. Lá em casa não tem isso. E isso é verdade, não inventa É. isso. E ninguém fica fingindo uma vida inteira, né? Ele faz até, pensa em Jesus quando acordar comigo. Faz, eu Às vejo. vezes ele tá lá cansadão, ele vou ficar posicionado aqui, tá? Só vou fazer tá? E a gente vai levando essa vida boa. Me ajuda. Sábado eu tava passando, domingo eu tava passando mal. Tava passando mal, mas fez assim mesmo. Falei, faz se você quiser. Você quer? Ele, quero. Então vamos fazer. Não, e é muito legal quando você conquista isso, né? E é isso que eu almejo, assim. Eu gosto muito da companhia de Vitor e eu brinco com ele, assim, às vezes eu falo assim, se você não fosse meu marido, teria que ser meu amigo, porque eu muito parceiro, ele é muito parceiro, ele é muito E a gente faz tudo junto. tudo. Ah, vamos ali Isso. arrancar a manga, né? Vamos. Ah, vamos no mercado? Vamos. Vamos Eu não adicionar. gosto de ir no mercado. Não, a gente vai porque Mas quando eu vou na precisa. feira com ele, é um sucesso. É muito bom, Né, a amor? gente gosta. É bom. Feira. Nós vamos também. Aí a gente faz vídeo na feira, comendo pastel. Conversa com os A feirantes, é vida, muito- a vida real. É isso, a Conversa gente com os gosta, a feirantes. gente Esses gosta. dias nós é muita risada lá com os feirantes. Foi muito E a legal. gente brinca isso, que quando o nosso filho não tiver, a gente só tem um, né? Quando não tiver mais, só vai sobrar nós dois, né? Tentei conquistar essa companhia, ser agradável. E eu falo isso, a gente brinca muito, zoa muito um ao outro, né? E aí apronta um com o outro, e acho que é isso. E aí a gente Gente. aprende com vocês também. 1 hora de episódio. Chegamos Deus. já ao fim. Poxa vida. hoje E tá agora tão eu quero bom. pedir para vocês, olhando na câmera de vocês ali, dar um recado aí para quem está namorando. Fala aí, pode casar ou não pode? O que tem que ser feito para ser esse sucesso? Pode casar que realmente é sucesso, é respeito, é companheirismo, entendeu? Isso não se adquire de um dia para o outro. É um negócio que tem que ser muito bem elaborado. E primeira coisa, né? Deus na frente. É isso Ora, aí. jejua que dá certo sim. E pode casar. Casamento é isso, casamento é colocar diante do Senhor, né? É estar ali sempre, entender que você e ele são um, né? Eu acho que quando a gente deixa a casa, deixa a parentela para a terra que Deus vai mostrar, você não sabe para onde está entrando, mas você vai, entra e vai com o Senhor. E eu acho que o segredo é esse, é orar, o Senhor está sempre à nossa frente, entender que aquilo é um propósito e Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Amém. Amém. Uau, hein, amor? Uau. Uau. Hoje é uau. Uau puro. Uau. Agora eu vou dar para vocês presentinhos. Opa. Ah, eu acho que Oba! vocês estão vendo os episódios. A gente viu. E tem os doces da brincadeiria. E hoje eles estão de férias, não teve os doces. Mas eu vou pegar os doces depois para vocês, porque vocês precisam conhecer. Quero mandar um beijo para a Cárita dos doces e dos salgados que a gente vai comer daqui a pouquinho, um salgadinho maravilhoso, da Sabores Salgados. Lá tem uma tal de umas terça insana, né, amor? Terça Que é insana. uma bênção. É E negócio de aqui, insanidade mesmo. aqui tem as canecas, oferecimento da Amanda da Arte Sonho. E tem que também lindo. aí um azulejo. Ai, tava doida. Pode com esse casar. vídeo. Nós fomos pintado por essa que vos fala e feito lá na Arte Sonho. Lembranças. Amanda, um beijo no seu coração. Muito obrigada pelo apoio de Amanda sempre. é bênção. Vamos ver se ela Amém. gosta, hein? Já deve com ter certeza. visto, né, que ela é eu tava seguidora. ansiosa por esse azulejo. O suporte tá aí, tá? Vindo de Tânia, né? Olha, amor. Ali. Fui eu que pintei, gente. Eu lindo. sempre falo isso das minhas Olha lá, pinturas. pinturinha. Eu amo Que pintar. lindo.
Bonito, né? Muito lindo, O charmoso. microfonezinho lá, os passarinhos em pé. Né? E a arte foi da minha filha. Isso aí é Elasa. Elasa Engenharia é uma empresa de engenharia elétrica. Essa empresa é linda, né? É empresa linda. Elasa significa Deus criou. Ai, Esse que nome. lindo. Deus fez, né? Deus criou. Deus fez. E a Elasa é uma empresa de engenharia elétrica desse rapaz, tá, gente? Segue lá nas redes sociais, pode contratar para fazer galpão, para fazer o que vocês precisarem na parte elétrica, que vocês não vão se arrepender. A avaliação é muito alta, né, amor? Avaliação no Google, altíssimo. Local Veículos, do nosso amigo Dudu e da Dami. Obrigada pelo apoio, pelo patrocínio, né? Que esses que a gente mostra aqui são os patrocinadores. Os apoiadores são os que dão os presentinhos. E a gente também tem um livro de ouro, que tem pessoas que nos ajudam com um pouquinho por mês para nos ajudar. É bem pouquinho, é um grupo bem pequeno, mas que Deus tem usado para nos abençoar. Agradeço de coração para todos vocês que estão aí firmes com a gente no Livro de Ouro. Em julho, nós vamos ter um encontro do pessoal do Livro de Ouro e vocês vão conhecer as pessoas que estão aqui com a gente, nos bênção. ajudando. Amém? É. Quem vai fazer comida é você. Você está Tá bom. sabendo agora. A gente Eu vai fiquei pegar os sabendo agora. docinhos lá na comida, então. Lá vai ter docinhos também, lógico, né? Vai ter docinho, vai ter comida, vai ter tudo, né? Bem, Mês de julho, apoiadores do Livro de Ouro. Estaremos Que bênção. juntos. maravilha. Amém? Tânia, a gente também trouxe um presente para você, né? Eu publiquei agora em dezembro um livro. Ele chama As Filhas da Mãe, Unidas por um Propósito. É a história de 12 mulheres, né? Que trabalham também com famílias, né? E mulheres que são psicanalistas e cristãs. E aí são 12 histórias Histórias reais. reais, de mulheres reais, né? Como diz o outro, a gente brinca assim, são histórias reais de mulheres reais, psicanalistas, terapeutas e também cristãs, que contam histórias sobre maternagem. Não é sobre maternidade, que a maternidade, né, ela é muito romantizada. Mas a gente está falando sobre maternagem, onde a gente tem que olhar para a nossa primeira infância Gente, e falar assim, o que ali eu preciso aprender e crescer. E ressignificar a história para estar com famílias saradas. Então, a gente quer dar para vocês de presente, porque vocês foram discipuladores da gente. E aí a gente só tem agora... eu falo assim, né? A gente só dá para o outro aquilo que a gente é cheio. Vocês nos encheram um dia e agora nós estamos devolvendo isso para vocês em forma de um livro. Tá? Deus abençoe vocês. Tem uma dedicatória aí para vocês, tá? E espero que vocês gostem. Depois me dê um Pode ler? feedback. Pode. Tânia e Renato, queridos amigos, que estas páginas edifiquem não só a vocês, mas a todos ao redor de vocês. Histórias que inspiram e edificam. Com carinho, Fabíola Almeida. Muito Coração obrigada, embaixo. a gente vai amar. Então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo também a Rocket Filmes, na pessoa de Alexandre, esse gentleman, essa pessoa maravilhosa e abençoada que está sempre aqui com a gente, nos filmando e nos abençoando também. Então, vamos ficando por aqui, na câmera do meio. Pode casar. Tchau. Tchau. Vitor Pode casar. trocou. Deu certo.